Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, bom começo aí de novembro e que Deus possa nos conceder um mês para lá de abençoado. Meus amigos, semana decisiva pro Vasco da Gama dentro e fora de campo. Situação do Vasco para lá de delicada. Essa semana vamos a Campinas para acompanhar o Vasco da Gama, jogo decisivo. O Vasco que matematicamente tem chances ainda mais mínimas nesse campeonato brasileiro da Série B. Vamos falar muito aqui sobre o planejamento para 2022, o Pássaro aí muito pressionado, fora dos planos, e vamos falar sobre o que está acontecendo aí nos bastidores da política do Vasco da Gama. Muitos conselheiros pressionando aí o Jorge Salgado e a gente pode ter até uma nova eleição. Eu vou explicar para vocês, certo? E obviamente vamos falar aqui sobre a situação lá no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Se inscrevam no nosso canal, deixe o seu likezinho e, por favor, compartilhe esse vídeo aí e ativem o sininho. Bom, galera, é o seguinte, o Vasco vai ter uma sequência muito dura. O Vasco vai ter 4 jogos em 12 dias para tentar se recuperar na Série B. Eu acredito, embora seja pouco provável que aconteça uma reviravolta dentro de campo. As chances do Vasco da Gama são de 6%. Hoje o Vasco está a 6 pontos de distância aí para a equipe do Goiás, que é o 4º colocado. O Goiás que vive uma crise intensa. Marcelo Cabo na última semana foi até demitido. Bom, saiu uma matéria no jornal O Globo que se o Vasco não subir, e é por isso que eu estou torcendo muito para o Vasco da Gama, a gente vai ter um prejuízo na esfera de 78 a 100 milhões de reais. Dificilmente o Vasco da Gama vai conseguir sobreviver com parte da cota de TV reduzida. E obviamente vai ter uma queda com relação ao patrocínio, sócio-torcedor, bilheteria e outros pontos aí que geram fonte de renda para o Vasco. Então, o Vasco precisa vencer aí, lá em Campinas, a equipe do Guarani. Teremos o retorno do Nenê, isso é muito bom. O time do Vasco com o Nenê é outra equipe. A gente aguarda aí o nosso treinador Fernando Diniz fazer o treinamento de hoje, que está previsto agora pela parte da manhã, para que a gente tenha um esboço aí do time do Vasco da Gama. Perfeito? O Nenê dentro de campo, ele divide a responsabilidade com os atletas e pelo menos a gente tem uma expectativa de melhoras aí, pessoal. Com relação ao planejamento para 2022, muitos jogadores aí de malas prontas, 16 jogadores aí com contrato findando agora em dezembro. A gente aguarda aí o posicionamento dessa diretoria fake, principalmente para os casos aí do Germancano e do Andrei, que estão com contratos se encerrando aí. Muito se diz até que o Andrei já teria até assinado um pré-contrato com a equipe do Santos. E é o seguinte,
o Alexandre Pássaro está muito pressionado aí nos bastidores e muitas pessoas dizendo que o Pássaro está fora dos planos para 2022. Teremos aí mudanças drásticas no departamento de futebol no profissional do Vasco da Gama. E essa pressão dos conselheiros, chegou essa notícia ontem para mim, não para por aí. Muitos conselheiros que eram ligados ao Jorge Salgado estão aí pulando barco afora, estão pulando o muro. Muitas pessoas próximas ao Jorge Salgado teriam conversado com ele para pedir para ele largar a presidência. O Jorge Salgado, ele não está nem mais esquentando, é a notícia que chega para a gente, mas é o seguinte, as pessoas que estão ali do lado dele, como o Osório, como o Vitor Roma, o Duque Estrada, estão metendo pressão para ele poder continuar. Fato é que a gente pode ter até o mês de junho uma nova eleição internamente dentro do Conselho do Vasco da Gama. E quem me confidenciou isso foram vários beneméritos importantes aí. 4 que falaram para mim que isso pode sim acontecer. O Estatuto do Vasco prevê o seguinte, que se um presidente for impeachmentado antes da metade do seu mandato, é convocada uma nova eleição dentro do conselho. Aí é só o pessoal do conselho deliberativo que simplesmente participa aí dessa eleição. Mas isso vai dar o que falar. Eles querem fazer dessa forma, mas a gente sabe que o Estatuto do Vasco agora mudou. Porque é o seguinte, quem decide agora não é mais os beneméritos, é o povão. Vamos ver como que vai ficar essa situação, onde há fogo, há fumaça, mas neste momento o Jorge Salgado está muito pressionado, principalmente aí pelo pessoal do Júlio Brandt, e a gente deve ter novidades aí nesse sentido em breve. Até porque, pessoal, é difícil de imaginar o Jorge Salgado no Vasco da Gama até 2023. Não fica. A gente aguarda essa semana aí na Justiça, o doutor Camilo Rulieri dá o despacho dele, a decisão com relação ao doutor Paulo Roberto, para que enfim ele possa dar essa sentença, certo? E fica uma expectativa, uma cobrança muito grande, porque daqui a pouco chega o recesso no fórum e aí, meus amigos, vai demorar mais um pouquinho. Então é o seguinte, a gente fica no aguardo, muita coisa acontecendo aí na política do Vasco, nos bastidores, e a gente vai ter mudanças aí no departamento de futebol e de repente na presidência do clube. Deixo aqui, compartilho a notícia que eu tive de bastidores com vocês e vocês deixam aí nos comentários o que vocês acham. Perfeito? Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!